hoje nós vamos falar sobre essas 4 armadilhas, que realmente o título é um pouco curioso. Todo mundo fica curioso, o que será que ela vai falar com essas armadilhas, né? Bom, todos nós fomos, vamos dizer, agraciados pela divindade por algo que se chama consciência. A consciência é o atributo que todos nós temos, que nós somos capazes de julgar as nossas próprias atitudes. Então, como temos esta oportunidade de ter a consciência, nós então estamos aqui. Se todos nós que estamos aqui nessa casa, é porque nós buscamos a nossa elevação espiritual e moral, senão não estaríamos buscando uma religião. E principalmente a doutrina espírita, que é muito mais uma filosofia, porque nos muda todo o aspecto e a maneira de enxergarmos a nossa vida. Porque a doutrina espírita nos diz sobre a reencarnação. Então, quando nós temos a consciência de que nós tivemos uma vida, estamos numa vida, iremos para um outro departamento, uma outra vida, então tudo muda na nossa caminhada, na nossa jornada terrestre. E eu sempre brinco e falo que todos nós deveríamos ter tatuado assim na testa: estou reencarnado, porque aí nós olharíamos uns para os outros e não esqueceríamos deste grande detalhe da nossa vida. Porque muitas vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos reencarnados e em busca dessa evolução. Então lembraríamos a todo momento: estou aqui para evoluir, então eu tenho que me melhorar, eu tenho que mudar minhas atitudes, mudar meus hábitos, minhas más inclinações, né? Então, nós todos aqui temos que tomar muito cuidado com algumas armadilhas, que às vezes nós nos tornamos presos a elas, que dificultam a nossa evolução. Então, independente, né, de onde nós estamos. Então, independente de onde nós estamos, da cultura que cada um tem. Melhor assim. Dá um eco. Isso. Alô? Tá melhor assim? Tá melhor? Então tá bom. Se não tiver, vocês fazem assim, que aí eu chego mais perto. Então, não importa a cultura, local ou época que estamos, nós todos estamos procurando essa evolução. E essa evolução, ela passa necessariamente pela nossa consciência, que é o atributo que nós temos de julgar as nossas atitudes, e principalmente pela nossa autorresponsabilidade. Então, nós todos somos autorresponsáveis pelas nossas atitudes. Não adianta apontarmos ninguém. Nós é que temos que assumir a responsabilidade. Por isso que o atributo consciência funciona muito. Porque é onde eu tenho que ver se eu estou errando, não estou errando, e buscando essa evolução. Então, hoje nós vamos falar sobre 4 armadilhas. Nós poderíamos falar por muitas, mas nós vamos só enfatizar 4. A primeira chama-se arrogância e prepotência. São palavras fortes, né? Mas que, infelizmente, muitas vezes nós caímos na arrogância e na prepotência, nessa armadilha. Então, aquela pessoa que costuma dizer assim: eu já sei, eu não preciso de ajuda, não tem problema, eu não preciso. Quer dizer, essa pessoa ela está usando de arrogância e prepotência porque todos nós precisamos de ajuda, sempre. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. E nem sempre, nós não sabemos tudo de nada. Quer dizer, o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada. Então, porque nós temos sempre algo a aprender em qualquer situação na nossa vida. Então, não adianta dizer: eu já sei, eu não preciso de ajuda, disso aí eu entendo. Não. Aí, a pessoa que diz assim, é simples. É só perguntarmos a ela assim: quais os resultados que você tem alcançado
devido às suas atitudes. E é algo para que nós possamos analisar a nossa situação. Que resultado eu estou alcançando devido às minhas atitudes? Para ver se eu não estou sendo arrogante e prepotente. Ninguém vive sozinho. Qual é o único animal na face da terra que Deus colocou, que precisa ser pego ao nascer para se alimentar e se desenvolver? Ser humano. E por que Deus já nos fez assim? Exatamente para nos mostrar que precisamos uns dos outros para crescer e desenvolver. Então não adianta arrogância e prepotência. Se nós vamos a um supermercado e compramos um saquinho de arroz, prontinho lá, você vai na prateleira e pega. Por quê? Alguém plantou, o outro colheu, o outro beneficiou, o outro ensacou, colocou lá e nós vamos lá comprá-lo. E tudo é assim, se nós estamos vestindo uma roupa, é porque alguém plantou um algodão, outro colheu, outro teceu, outro costurou a roupa e nós vestimos a roupa. Então, é um conjunto. E Deus já nos formou assim, tanto que qual é a instituição que nos recebe ao nascer? A família. A maior instituição que Deus colocou na terra. A família. Então, isso já é para mostrar que não adianta sermos arrogantes e prepotentes de achar que nós sabemos tudo e que vivemos sozinhos e não precisamos de ninguém. Cuidado, que muitas vezes nós estamos presos nessa armadilha e ela está nos dificultando na evolução. Quantas vezes, nós somos alertados por um familiar e nós não queremos ouvir que nós estamos errados? Quantas vezes, aí essa situação nossa, mas e quantas vezes nós tentamos ajudar alguém e a pessoa não quer nos ouvir? Que você chega, somente os pais para os filhos, quando chega numa certa idade que eles se tornam arrogantes e prepotentes, principalmente adolescentes, porque eles acham que já sabem, que são donos da verdade, e aí a hora que os pais vão querer doutriná-los e direcioná-los, e aí ouve, pode deixar que eu sei. E aí a gente tem que deixar, dar umas cabeçadinhas, E aí eu sempre brinco com meu marido, quando as minhas crianças, meus filhos, tiraram carta de motorista, todos bateram o carro pelo menos umas 2, 3 vezes. Depois criaram um juízo e pararam. Porque quando eles tiram carta, acham que são os ases do volante. E aí onde cometem os erros. Não adianta você falar. Olha, cuidado, meu filho, não corra. Não, eu sei. Acha que sabe tudo. Então, e qual o resultado que estamos colhendo desse comportamento nosso? Então, cuidado com essa armadilha, tá? Muitas vezes nós estamos presos nela e está dificultando a nossa evolução espiritual e moral. Vamos ser mais humildes. Vamos ouvir mais as pessoas, os conselhos das pessoas, mesmo que você saiba, ouça. Porque sempre tem alguma coisa a acrescentar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como o nosso amigo estava falando, qual que é seu nome? Desculpa. Quando o Ronaldo estava falando que nós temos um trabalho com dependentes químicos, com crianças abandonadas, a nossa casa lá, nós atendemos a mais de 200 famílias. Então, é um trabalho muito grande, onde nós temos um trabalho de assistência às pessoas carentes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que eu deixar de descascar batata, de fazer sopa, de estar com esses assistidos, eu paro de fazer palestra. Porque é ali que eu encontro subsídios para estar aqui. Isso aqui, para mim, é o mínimo que eu faço. Lá é que está a minha alma. O meu coração, o meu tesouro. Porque é ali que eu encontro, é ali que eu aprendo o que é solidariedade. A verdadeira solidariedade está lá. Nós encontramos ali, um ajuda o outro, sabe? Num carinho tão grande que nós não somos capazes de fazer. Um olha o filho do outro porque vai trabalhar, acompanha o outro ao médico, sabe? Assim, ajuda porque teve uma cirurgia, limpa a casa do outro porque está doente. Então, é uma comunidade maravilhosa. Então, ali
eu aprendo. Então não adianta a arrogância, a prepotência de achar que eu tive a oportunidade de estudar, de ter um diploma, de saber ler, escrever e poder falar. Não é? Ali é que eu vou buscar o respaldo para estar aqui. Então, cuidado com essa armadilha, tá, gente? Sejamos humildes. Vamos ouvir, principalmente quem nos ama, que muitas vezes quer nos alertar de alguma coisa e nós não queremos ouvi-los. Às vezes alguém, né? Estamos aí com a glicose alterada ou o colesterol alterado, aí chega um ente querido e diz: será que você não está exagerando no doce? E aí o que diz? Nosso orgulho vem assim e fala: eu sei a hora que eu devo parar. E está exagerando. Aí vai ao médico, pega o resultado, não está legal. Por quê? Porque fez coisa errada. Ou se alterando na bebida alcoólica. Então vamos deixar para não perder a oportunidade da evolução. A segunda armadilha é uma danadinha também. Chama-se vaidade. Como nós nos perdemos nela? Às vezes achamos que não somos, porque a gente dirige muito a vaidade para o aspecto pessoal. Né? Nós achamos que está relacionado com o fato de se arrumar, de querer estar mais... Não é só isso, não. É querer aparentar para as pessoas algo que não somos. Aí nós colocamos uma frase aqui, que é o cúmulo da vaidade, mas vocês vão ler e vai falar assim: existe. Há quem compre o que não precisa, com um dinheiro que não possui, para mostrar para alguém que não gosta. Então, compra o que não está precisando, com um dinheiro que não tem, para mostrar para alguém que ele não gosta. Exatamente para se mostrar superior. Uma vaidade. Então, é o cúmulo da vaidade. Mas é uma mentira? Não. Então, infelizmente, às vezes nós caímos nessa armadilha de querer mostrar o que não somos. Então, não adianta, sabe? A vaidade é uma prisão, ela nos impede de progredir. Às vezes, mínimos detalhes, por exemplo, o Ronaldo chega para alguém aqui da casa e fala assim: hoje você faz a prece inicial? Aí a pessoa: eu, Ronaldo? Ai, não, eu ainda não estou. Eu sei. Isso, mas eu falo porque acontece na nossa casa também. Todas as casas, toda hora que eu dou esse exemplo, todo cai na risada, todo mundo cai na risada. Porque já aconteceu inúmeras vezes. E por que a gente fala isso? Porque eu estou preocupada. O que os outros vão achar da minha prece? Eu não converso com Deus em casa? Eu posso conversar com Deus aqui. Não é? Qual o problema? Eu vou só direcionar umas palavras para que as pessoas acompanhem a minha prece. Então, vocês estão vendo como que a vaidade nos pega, às vezes, em pequenos detalhes? Olha, eu conto para todo mundo como é que foi a minha primeira palestra, que, de acordo com o que o Ronaldo leu, 37 anos de palestra, como faz 3 anos, 4 anos que eu vim aqui, então ele tem, mas já faz 40 anos que eu faço palestra, mas é que eu comecei com 1 ano, tá, gente? Quando eu comecei a falar, eu comecei a fazer palestra. Então, mas eu tenho 62. Então, a minha primeira palestra, eu morava numa cidade próximo a Jales, onde eu moro hoje, cidadezinha perto. E eu havia convidado um delegado de Jales, que era amigo pessoal, para fazer a palestra para a gente lá. E ele falava muito bem, até já desencarnou, Dr. Mário. E aí, na hora a palestra era às 8 da noite, quando era 6 horas da tarde, ele me ligou. O pessoal mais íntimo me chama de Má, porque Mariana é muito comprida, né? Aí ele ligou e falou: Má, não dá para eu ir, não. Eu falei: que isso, cara? Como? Eu já pus na louça, todo mundo te esperando aqui, você fala bem para cá. Não dá. Eu sou delegado de plantão, teve um assalto aqui, pegaram os ladrões e agora eu falei: não, bota os caras numa cela, pelo amor de Deus, vem aqui, faz a palestra, depois você volta e resolve. Ele: não, posso fazer isso não. Fala você já leu as obras básicas, todas, já estudou 15 vezes cada uma, já estudou todas as obras de Aloysio, você tem bagagem para falar assim.
Falei, tá bom, vamos lá, né? Cheguei lá, não tinha nem onde parar o carro. Falei, vixe. E falei. Isso faz 40 anos que eu nunca mais parei de falar. Estou até aqui nos Estados Unidos. Então, para vocês verem que se eu ficasse muito preocupada, olha a oportunidade que eu teria perdido do trabalho. Por isso que a vaidade, ela nos aprisiona de todas as formas. Né? Até da aparência, quando a gente se preocupa muito em aparentar. Eu tenho uma amiga que o trabalho dela exige que ela ande bem vestida, né? Ela é diretora de uma faculdade e tal. Então, ela é muito amiga minha, desde a infância, a gente tem liberdade. Então, ela ia na academia de manhã, aí ela tinha que fazer compra no supermercado, então ela ia primeiro para casa, tomava banho, se maquiava, não sei o quê, aí ela ia no supermercado, fazia as compras, levava na casa dela, depois ela ia para a faculdade. Eu falei, por que você faz isso? Sai da academia, faz as compras, leva para casa e toma banho e vai trabalhar. Ai, mas sem maquiagem, eu falei, escuta, a sua aparência vai mudar a sua personalidade? Não. A sua personalidade vai continuar a mesma. Ela falou, nossa, é verdade, né? Aí ela começou a fazer isso, ela falou assim, que liberdade. Facilitou tanto a minha vida. Então, cuidado com a vaidade. Quando nós estamos muito preocupados, o que as pessoas vão achar da nossa postura, da nossa aparência, daquilo que a gente está falando. Eu sempre falo para as pessoas que vão começar a fazer palestra, eu falo, fala com o coração, não se preocupa não, preocupa com o seu coração, com aquilo que você vai de dentro de você, é isso que importa. Não fica preocupado em usar palavras difíceis, não. Aliás, a melhor palestra é aquela que fala fácil para todo mundo entender. Então, não fique preocupada. Aí as pessoas vão e desenvolvem, relaxam. Então, cuidado, a vaidade é uma outra armadilha que, infelizmente, nos atrapalha muito na nossa evolução e faz com que nós percamos oportunidade de trabalho. Então, vamos para a terceira, que vocês vão encucar com o nome dela. Chama-se atalho. Eu falo, meu Deus, o que ela quer com essa armadilha que se chama atalho? O atalho é aquilo que nós, às vezes, procuramos para dar uns saltos na nossa evolução. Não existe, tá? Não existe atalho para a evolução. Tudo é um caminho. É devagar. É com trabalho. É com sacrifício que nós vamos alcançando a nossa evolução. Nós já começamos que eu falo que o maior código de ética para a nossa evolução chama-se Sermão da Montanha. Como disse Gandhi, se queimasse todos os livros sacros da humanidade, permanecesse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ali está toda a diretriz para que nós alcancemos o nosso objetivo da nossa evolução espiritual e moral. Primeiro degrauzinho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ali ele já enfatizou o quê? Humildade. Sem humildade não chegamos a lugar nenhum. E por que ele falou? Porque tudo que Jesus disse, todos os seus passos, vírgulas, tudo teve um significado. Ele subiu em uma montanha. Começa aí. Mostrou o quê? Para chegarmos naquele topo, exige-se uma escalada. Não é fácil. E aí o primeiro degrau, humildade. Segundo degrau, bem-aventurados os que choram. Ali ele já enfatizou o quê? A abnegação, a resignação. Mas eu consigo ser abnegada se eu não for humilde primeiro? Eu vou me revoltar com as vicissitudes, com os meus problemas, com as minhas dificuldades? Eu não vou querer entender. Agora, se eu for humilde, eu vou falar, não, eu estou passando por isso, porque Deus acha que eu tenho que aprender alguma coisa. Está vendo como que tudo tem uma escaladinha? Então não é fácil, não existe atalho. Terceira, bem-aventurados os mansos. Mas eu só alcanço a mansuetude que todo mundo quer se eu for humilde, abnegada ou resignada,
aí eu vou alcançar a mansuetude. Aí vem a quarta. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Porque se eu alcançar a mansuetude, eu quero permanecer com ela, eu vou levar a minha vida justa, vou ter sede e fome, ser justa para continuar. A quinta, que essa eu amo, que eu falo que é o capítulo do Evangelho que eu mais gosto, bem-aventurados os misericordiosos. Mas eu só consigo a misericórdia. O que é a misericórdia? É que aprender a compreender o meu próximo. Quando eu aprendo a compreender as atitudes dos meus irmãos, eu me acalmo. Por quê? Ela toma uma atitude comigo que não é legal, mas não é do feitio dela. Eu não vou tomar aquela atitude como a pessoa dela. Eu vou pensar, poxa, ela não é assim. O que aconteceu? Eu vou buscar uma explicação. Quando eu encontro a explicação, eu vou me acalmar. Ninguém toma um tipo de comportamento ou atitude se não tiver uma razão. Isso eu aprendi muito na minha vida, quando ele citou que eu tenho trabalho com dependente químico, quando eu comecei a frequentar uma comunidade de dependente químico. Eu aprendi a não julgar ninguém, a compreender todo mundo, a entender por que a pessoa se torna um viciado em qualquer tipo de coisa. É uma fuga. E encontrei cada problema ali que eu aprendi a compreender. A lidar com crianças que são tiradas pela justiça dos seus próprios lares, porque estão em situação de risco dentro dos seus próprios lares. Aí eu fico imaginando o que vai acontecer com aquelas crianças quando forem adultos. Que chegaram lá queimados de cigarro, espancados pelos pais, meninas estupradas pelos próprios pais. O que vai acontecer? Como vai ser a cabecinha dessas crianças? E aí, muitas vezes, vão tomar atitudes, vão ser protagonistas de crimes. Por isso que a gente nunca pode julgar. Busca a história por trás, que você vai compreender e vai se acalmar. Então, vocês estão vendo? Mas para eu chegar na misericórdia, eu tenho que ser humilde, resignada, mansa, justa, para compreender. Aí vem a sétima. Bem-aventurados os puros. Então aí eu vou alcançar uma pureza, porque eu não vou ver mais maldade. Eu vou julgar, eu vou ver as pessoas, eu não vou mais julgar. Eu vou entendê-las. Aí a sétima, pacificadora. Aí a pacificação, aquela pessoa que conquista a pacificação, onde ela chega, todo mundo quer estar perto, ela transmite a paz. Porque ela é humilde, abnegada, mansa, justa, misericordiosa, limpa. E aí vem as últimas, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Aí quando a gente chega nesse ponto, é engraçado você falar, mas por que é perseguido por causa da justiça? Aí vem aqueles que trabalham aqui no centro intensamente. Quantas vezes a gente escuta daqueles que são de casa assim? Você vai lá todo dia? Leva teu travesseiro. Leva seu guarda-roupa. Você não sai de lá. Isso é ser perseguido porque você está querendo alcançar a sua evolução. Tá vendo o que é uma perseguição? A gente sofre. A gente sofre. É igual eu estou aqui já há alguns dias, né? Vim para ficar 20 dias. Aí o pessoal lá da minha casa já começa assim, mandar mensagem no grupo lá do nosso centro. Ei, volta! O que você está fazendo tanto tempo aí? Vem para cá. Eu estou trabalhando, por um acaso eu vou caminhar de manhã na praia, que minha amiga leva, sabe que eu gosto, mas à tarde é palestra, é estudo, é palestra. Então vocês veem que nada é fácil. Ninguém alcança a evolução sem passar por momentos de dificuldade. Chico Xavier, foi fácil? Não. Madre Teresa de Calcutá, todos eles, vamos falando, Bezerra de Menezes, Jesus. Então, é por isso, todo mundo, é muito incrível que as pessoas, por exemplo, você emagrece. Aí todo mundo, né, doidinho para perder peso, aí chega e fala assim, como que você emagreceu? Todo mundo quer ser magro, tudo aqueles quilos que você perdeu, mas ninguém quer saber, né? A dieta, ficou sem comer, fazer exercício físico,
É uma época, como meu colesterol estava meio alterado, aí uma nutricionista passou uma dieta, bastante exercício físico, e eu perdi um peso, assim, de repente. Aí todo mundo queria, mas você não toma algum chá? É mais fácil, né? Todo mundo quer saber do mais fácil. Eu tomo chá, sim, mas eu faço 2 horas de exercício, não como isso, não como aquilo, aí ninguém quer saber. Então todo mundo quer o seu resultado, não quer aquilo que você fez para chegar lá. Então, atalho não existe. Até existe um ditado popular que se atalho fosse bom, ele seria caminho, ele não seria atalho. Então, o atalho tem sempre uma dificuldade. Se você buscar o atalho, ele tem ali, o caminho é de terra, cheio de mato, com buraco. Olha, são uns quilômetros a menos, mas tem alguma dificuldade. Então, não existe atalho. Outro tipo de atalho que às vezes prejudica a nossa evolução. Quando as pessoas buscam o atalho na evolução, simplesmente com estudo. Olha, eu já li todas as obras básicas de Kardec, eu já li as obras de André Luiz, eu já li, e o trabalho. O que você fez com isso? Então, nós só vamos saber se aprendemos alguma coisa a hora que eu estou diante do fato. É como saímos daqui e ouvimos uma mensagem linda sobre paciência. Aí você lê, ouve, nossa, que maravilha. Aí você sai aqui, a hora que você sai ali na avenida, vem um carro e te fecha. Aí você fala assim, que maravilha, vai com Deus, meu filho. Né? Porque já está evoluído, né? Se ouviu sobre a paciência, achou lindo. Então, nós só vamos saber se aprendemos alguma coisa diante dos fatos. Aí eu vou me testar. Então, não existe este atalho de achar que só lendo, por isso que eu falei para vocês, que isso aqui para mim é o mínimo. Eu estudei, eu tive condições de estudar, eu tenho livros. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de aprender a ler e escrever. Mas eu só vou testar e saber se eu realmente aprendi a hora que eu estou lá com a minha mão na massa. Como é o lema da nossa casa lá. É mão na massa. É atuar. É fazer. Porque o que Jesus fez aqui na Terra? Exemplificou. Ele fez. Tanto é que ele não deixou nada escrito. E até hoje, nós seguimos as lições dele. Depois escreveram o que ele fez e o que ele falou, mas ele não deixou nada escrito. Porque o mais importante são as nossas atitudes do que as nossas palavras. Então não adianta este atalho de achar que eu ler todas aquelas obras ali que estão ali na biblioteca, eu vou alcançar a evolução. Eu só vou alcançar a hora que eu atuar, a hora que eu colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo. Outro tipo de atalho que as pessoas buscam, que atrapalha a evolução, é querer achar que der dinheiro, alguma coisa material, eu vou estar alcançando um pedacinho lá no meu céu. Lê do engano. Você não vai comprar a misericórdia de ninguém. Você vai estar fazendo o quê? Uma barganha com Deus? Então não. Isso vem dos primórdios dos tempos, onde era já veiculado isso, são interesses pessoais. Outro tipo de atalho com coisas materiais são pessoas que buscam certos tipos de trabalhos espiritualistas, nada ligado a Kardec, onde dá-se um dinheiro para que façam um trabalho para que a pessoa alcance um emprego, um casamento, a cura de uma doença. Não existe. Você vai estabelecer um vínculo com espíritos ainda que estão ainda muito longe de uma evolução e vai arrumar mais trabalho para você. Então, cuidado com esse tipo de atalho. Atrapalha a vossa evolução. Entenderam o que são os atalhos que eu disse para vocês?
Agora vamos à última. Essa pega. Essa armadilha nos pega e é terrível. Chama-se zona de conforto. Danadinha. Costumamos dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com o prazo de validade vencido. Vamos exemplificar isso. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Então ela mente para ela mesma. Vamos dar um exemplo. O Ronaldo fala assim, olha, nós vamos fazer alguma coisa aqui na casa, um evento, para que a gente possa angariar fundos para manter a manutenção da casa. E nós vamos fazer um almoço. Eu gostaria de pedir para que as pessoas estivessem aqui no domingo, às 6 horas da manhã, para que nós pudéssemos picar as coisas para chegar a esse almoço. Ah, é um problema, né? A hora que o despertador toca. Nossa, mas eu trabalhei a semana inteira. Aí vai um monte de gente lá, não precisa de eu não precisa não. Então essa zona de conforto, infelizmente, nos pega. Como nós temos dificuldade de doar, sabe o que é mais caro para nós? Tempo. É muito mais fácil eu colocar a mão no bolso, só que vocês precisam lá. Tó, $50, $100, tó. Mas eu doar o meu tempo é difícil. Mas é isso que Jesus fez aqui. Ele doou o quê? O tempo dele. Ele veio exemplificar isso. Então, de uma certa forma, vocês já estão buscando essa evolução, porque vocês saíram de vossas casas e vieram aqui. Então, com certeza, vocês estão lutando contra essa zona de conforto. Hoje existem as lives. O que acomodou muitas das pessoas é que a presença aqui na casa, do momento que vocês estão aqui, a espiritualidade está trabalhando com vocês. Tem esse benefício que nós, quando não vemos, nem imaginamos como está sendo feito. Então, o trabalho de vocês ter saído de vossas casas e vindo até aqui, isso já tira da zona de conforto. E outro aspecto, não estou querendo dizer nem do centro, mas vamos dizer o aspecto familiar. Cuidado, quantas vezes nós deixamos de nos envolver com os nossos filhos. Ai, estou muito cansado, muito cansada, trabalhei demais hoje, a criança está ali querendo a sua atenção. Você pediu para colocar aquele ser humano aqui na terra e direcioná-lo. Cuidado! Mais uma vez eu digo para vocês, eu lido com dependente químico. E o problema está muito aí. Então não deixe de dar atenção para os seus filhos. Quando vocês estão cansados, mas vocês pediram para direcionar aquela criança aqui na terra. Aquele ser humano. Deem seu tempo a ele, para não chorar mais tarde, não caia nessa armadilha do cansaço. Outro tipo de armadilha, né, dentro disso aqui, muitas vezes no nosso trabalho, nós caímos na zona de conforto, de não querer, né, não avançar mais no nosso trabalho, então pode nos prejudicar. Outro fator que às vezes nos prejudica na nossa saúde, quantas vezes nós vamos ao médico e o médico diz assim, olha, para você equilibrar aí o seu problema, faça uma caminhadinha 3 vezes por semana de 30 minutos. Segunda-feira. Mas você não diz que ano, que mês, que nada, né? Então, olha a zona de conforto atrapalhando a nossa saúde. Nos nossos gastos. Aí você entra numa loja e quer comprar alguma coisa sem dinheiro, e aí o vendedor fala assim, não, vou no cartão, o cartão vem isso para daqui não sei quanto tempo. Esquece que a fatura vai chegar. Então, às vezes a gente compra aquilo que a gente não precisa. Podemos esperar, então nós vamos prejudicar a nossa situação. E eu vou contar para vocês como a gente tem que estar esperto com essa tal da zona de conforto, que é uma armadilha que nos pega. E estava pegando a mim, eu vou contar para vocês. Por isso que eu falo, eu conto esse meu exemplo, porque é terrível. Como pega a gente, é isso aqui, mentiras paralisantes.
eu estava voltando para Jales, eu tinha feito uma palestra numa cidade próxima a Jales, que fica a uns 40 quilômetros. E Jales tem um hospital do câncer. E tem uma entrada na cidade que entra direto, passa pelo hospital, e outra entrada principal. E quando eu estava vindo, eu nunca entrava por essa entrada do hospital do câncer. Entrava pela entrada principal. E aí, esse dia eu estava saindo dessa cidade, eram umas 10h15, 10h30 da noite, e eu vinha conversando comigo mesma. Falei, já estou velha, vou largar a mão. E todo dia, 40 anos pela estrada, todo dia à noite eu saio, pego o carro, às vezes vou a 100, 150 quilômetros da minha cidade, faço a palestra e volto. Isso é toda noite, sozinha. Aí eu vinha reclamando, nossa, estou com mais de 60 anos, está na hora de eu parar, deixa o pessoal mais novo. Não tenho nenhum problema de saúde, meu carro confortável, e eu reclamando. Porque meu marido fala assim, o meu papel é dar um carro bom para você, olhar os pneus, olhar a mecânica do carro para não te acontecer nada, pode ir. E aí eu voltando com toda essa reclamação na cabeça. E quando chegando em Jales, eu senti uma vontade muito forte de entrar pela entrada do Hospital do Câncer. E aí eu falei, vou entrar por aqui mesmo, mas aí vocês vão entender por quê. Porque eu acho que eu tinha feito uma palestra, então restava um pouquinho assim, onde os mentores espirituais podiam entrar nessa cabeça aqui que estava dura. E aí, quando eu estou passando em frente ao hospital, é uma avenida, estava atravessando a avenida, que eu até parei o carro para eles atravessarem, um casalzinho de idosos, um dado a mãozinha para o outro, saindo do hospital 10h30 da noite. Com certeza fizeram ali quimioterapia, radioterapia, passando mal. Eles iam atravessando para entrar num ônibus. Vocês já moraram no Brasil e sabem o que é um ônibus de prefeitura. Eles iam entrar num ônibus de prefeitura. O ônibus estava escrito Cacilândia. Cacilândia é uma cidade do Mato Grosso que fica a 200 quilômetros de Jales. 10h30 da noite. Com certeza tinham passado por algum tratamento, os dois já numa idade bem avançada, um ajudando o outro. Desculpe, mas eu sou muito emotiva, eu lembro da cena e na hora as lágrimas correram e eu me arrependi tanto, e eu reclamando, chegando na minha casa, no meu carro confortável e reclamando de fazer um trabalho para o bem. Entendi todo o recado que a espiritualidade me deu. Cheguei em casa, meu marido estava assistindo televisão, eu entrei chorando e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, fica tranquila aí, não aconteceu nada. Eu tenho que pedir perdão para Deus agora. Tenho que pedir perdão. Olha a cena. Eles iam entrar, eles iam andar 200 quilômetros ainda, naquelas estradas do Mato Grosso que não são boas. E eu chegando na minha casa. Então vocês estão vendo como que a zona de conforto é uma armadilha terrível. Nos pega. A gente tem que ficar atento a isso. Então são justamente essas desculpas que vão arruinar a sua carreira, a relação com o filho, a saúde, a vida financeira e, além de tudo isso, irá colocar num risco enorme, o mais importante, que é a nossa evolução espiritual e moral. Ao longo de nossa jornada, percebemos que todos nós estamos presos a pelo menos a uma dessas 4 armadilhas. Ou nas 4, né? Ou em todas, isso aí. Em algum aspecto de nossas vidas. Para nos libertarmos delas, primeiro passo é o quê? Tirar o orgulho de perto e reconhecê-las em nós. E não seria mais fácil a gente reconhecer o perigo a que estamos sujeitos e nos afastarmos deles? E só para irmos encerrando, vamos deixar uma história onde a pessoa reúne tudo isso, arrogância, prepotência, vaidade, zona de conforto, atalhos, para que a gente possa entender e ter uma elucidação de tudo isso. Na comunidade de dependente químico, um dia foi um rapaz de São Paulo, da cidade de São Paulo, dar uma palestra porque ele havia conseguido sair da dependência química sozinho. E ele veio, então, amigo de um outro lá, veio falar com os jovens. E eu estava lá e ele conversando comigo.
contou a história dele. Ele falou, eu era filho único de um casal muito rico, um homem muito rico, um empresário muito rico. E eu tinha, vamos dizer, materialmente falando, tudo que poderia alguém ter. Eu tinha professor de inglês e de francês que vinha dar aula na minha casa para mim. Eu gostava muito de piano, então tinha um professor de piano que vinha dar aula para mim. Tinha uma moça que cuidava de mim, me acompanhava em todos os lugares. Eu estudava na melhor escola de São Paulo. Eu tinha tudo que a materialidade pode oferecer. Mas às vezes, dona Maria Angela, eu chegava em casa e eu queria mostrar uma musiquinha nova que eu tinha aprendido no piano. Meu pai chegava, eu, pai, ai filho, agora não dá tempo. Depois eu vejo. Quando tinha apresentação na escola, ninguém ia. Minha mãe, muito bonita, muito rica, muito preocupada com a aparência física, não se preocupava muito comigo. Então, quando eu ia nas minhas apresentações, era essa moça, tipo uma babá, que me acompanhava. E assim foi a minha vida. Aí, quando eu tinha uns 15 anos na escola, eu cheguei para um amigo e falei assim, ai, eu tô de olho naquela menina ali, eu tô paquerando ela, mas eu não consigo falar com ela. Porque ele falou, eu fiquei muito tímido, muito introvertido, porque eu não tinha um relacionamento dentro de casa. Eu só ia para a escola, tinha os professores que iam todo mundo em casa, então eu não tinha. E eu fiquei muito tímido. Aí eu contei para esse meu amigo que eu estava paquerando aquela menina e eu não sabia como chegar nela. Aí ele falou assim, vem cá. Me ofereceu um cigarro de maconha e falou, você vai ficar zen. Aí você vai. Mas não deu outro. Peguei o cigarro e fui. Achei o máximo. Conversei com a menina, aí eu achei aquilo legal. Dinheiro não me faltava. Então comecei a comprar. Da maconha passei para cocaína. E aí eu comecei a usar dentro da escola. Quando eu comecei a usar dentro da escola, a escola chamou meus pais. Aí, né? A arrogância, a prepotência do pai. Imagina, meu filho, que isso? Né? Ser chamado na escola. Até então, o filho era esquecido. Aí a vaidade, que isso? Meu filho, né? Então, tudo ali aflorou. Chegou em casa, depois de ir na escola, o pai bateu nele. Ele falou, eu era maior que meu pai já, mas eu não ergui a minha mão para ele. Ele me chutava, eu caí no chão, ele começou a me chutar. De dentro da minha casa para o jardim tinha 3 degraus, ele foi me chutando, eu caí, eu rolei os 3 degraus e ele foi me chutando como um saco de batata. Aí me desculpa, mas quando ele me contou isso, ele estava num choro convulsivo e eu lembro e ele foi me empurrando e eu caí para fora do portão, ele fechou o portão e falou, vai, vou dizer a palavra para o pai deles, vai, seu vagabundo. Você não deu valor no que eu fiz por você? E aí eu fui. Eu fui para o outro lado de São Paulo. Fui morar na rua. Roubei. Roubei, sim, claro. Tinha que comer. Continuei usando droga, porque ali nesse mundo um ajuda o outro nisso. Um oferece para o outro. E aí eu fiquei assim durante uns 3 anos. Ele falou, aí um dia eu estava em frente a uma escola de idiomas, morrendo de fome. E aí, nesse ponto da história, ele virou para mim e falou, a senhora acredita em Deus, né? A senhora é religiosa. Eu falei, muito. Eu acredito piamente na energia divina. Ele falou, então a senhora vai ver como que Deus realmente existe. E entrando na escola, a dona da escola. E eu falei para ela assim, será que eu não posso arrancar esses matinhos que estão aqui no jardim? A senhora me dá um dinheiro para eu comer? Aí ela falou, olhou assim e falou, pode sim. Mas no que ela falou assim, eu agradeci em inglês. Aí ela falou, você fala inglês? Aí eu falei, falo inglês e francês. Aí ela começou a conversar comigo em inglês, eu conversei, aí ela mudou para o francês, eu mudei o idioma, ela falou, o que você faz na rua, mulher? Falando 2 idiomas, bem desse jeito. Aí rapidamente eu contei minha história para ela. Contei a minha história para ela e ela falou assim, eu vou te ajudar. Eu tenho um quartinho aqui no fundo da escola, você vai morar aqui. Você vai morar, você vai voltar a fazer aulas de inglês e de francês para melhorar a tua fluência, mas você tem que parar de usar droga. Porque eu tenho crianças aqui e você não vai poder usar droga aqui dentro. E você vai ficar aqui, eu vou te dar o de comer, vou te dar um salário e você vai...
E aí eu aceitei. Fiquei ali por um tempo, depois passei a dar aula na escola e terminei o colegial, né, que ele não tinha terminado, fiz direito, entrei para a faculdade de direito, estudava à noite, trabalhava na escola de dia. Quando eu terminei a faculdade de direito, eu já namorava uma moça. Aí quando eu terminei a faculdade, me casei, saí da escola de inglês, montei a minha casinha com a minha esposa, montei um escritório de advocacia, só como todo começo é difícil, eu peguei e fui trabalhar com táxi à noite. Então eu ia para o escritório durante o dia e à noite eu trabalhava com táxi. Chegou na véspera de Natal, eu comprei um frango e falei para minha esposa, vamos comer um frango hoje. Eu paro mais cedo, porque eu ia embora para casa meia-noite, 1h da manhã, mas eu falei para ela, 10 horas eu estou de volta. E aí eu fiz uma corrida lá, era 10 horas, olhei no relógio e falei, vou voltar para casa. Quando eu estou voltando para minha casa, numa esquina tinha um senhor com uma pasta e fez sinal para eu parar, eu era um táxi. E aí eu pensei, paro, não paro, paro, não paro. Quando eu olhei, era meu pai. A força foi maior, eu brequei, parei. Ele entrou atrás, aí ele falou, Dona Maria Ângela, aquilo parecia que eu tinha um nó aqui na garganta. Ele não me reconheceu, porque ele me viu com 16 anos, eu já estava com 33. Barbado, um homem, ele me viu moleque. E aí ele entrou atrás e eu perguntei, para onde o senhor vai? Ele me deu o endereço de um hotel. Aí eu, com a voz embargada, falei assim, mas o senhor não tem família? O senhor vai passar a noite de Natal num hotel? Ele respondeu, na hora ele falou assim, rapaz, você está com a voz trêmula? O que aconteceu? Aí eu falei para ele que eu estava resfriado. Mas eu estava com vontade de chorar, eu estava com um nó na garganta. Aí ele falou assim, não, é que a minha esposa já faleceu. Aí naquele momento eu soube que a minha mãe tinha morrido. Eu não sabia. Foi outro baque. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor não tem com quem passar? O senhor não tem filhos? E ele falou, não. Aí eu falei para ele assim, olha, eu sou muito pobre mesmo. Eu moro numa casinha de aluguel, eu tenho esposo e um filhinho. E hoje eu comprei um frango e pedi para minha esposa fazer para a gente passar o nosso Natal. O senhor não quer ir com a gente? Eu estou vendo que o senhor é uma pessoa rica, mas eu sou pobre. Aí ele falou assim, rapaz, você nem me conhece? Me chamando para ir na sua casa? Aí eu falei para ele, não, eu sou muito pobre. A maior riqueza que eu tenho, ninguém tira de mim, que é a minha esposa e meu filho, que é a minha família. Isso ninguém tira de mim. Eu não tenho nada material que alguém possa me roubar. O senhor quer ir? Ele ficou uns 5 minutos em silêncio, e eu falei para ele, e aí de repente ele respondeu, tá bom, eu vou lá comer um frango com vocês. Falei, Dona Maria Ângela, eu cheguei em casa, não sei nem como. A hora que eu abri a porta, minha esposa olhou e viu ele atrás de mim e falou assim, você não avisou que ia trazer alguém para jantar? E eu falei, calma, coloca ele aqui na sala, eu vou até o quarto trocar de roupa e já volto. Mas eu queria chorar. Eu entrei no meu quarto e chorava, e minha esposa colocou meu pai na sala e veio atrás de mim e falou, o que está acontecendo? Aí eu falei para ela, é meu pai. Como ela sabia da história, ela arregalou os olhos e falou assim, ai, ele te conheceu? Eu falei, não, ele não me reconheceu. Aí eu me recompus, lavei meu rosto, troquei de roupa, voltei para a sala, sentei na frente dele. Falei, então a sua esposa faleceu? Ele falou, faleceu. Aí eu virei para ele e falei assim, o nome dela era, e dei o nome inteirinho da minha mãe. Ele arregalou os olhos. E o seu nome, e deu o nome do meu pai. Ele falou, como você me conhece, rapaz? Ele falou, porque eu sou o Joel, seu filho. Naquele momento, meu pai desfaleceu assim no sofá, falou assim, eu rezei tanto por este momento. Eu achei que eu nunca mais fosse te encontrar. E agora você está aqui, um homem na minha frente, com esposa e filhos. Eu acho que Deus existe.
me abraçou, pediu 1000 desculpas, disse que sentiu muito a minha falta. No dia seguinte, ele já foi no cartório, já passou todos os bens para mim. Então, essa história eu relatei para vocês exatamente para que nós possamos repetir a última pergunta. Não seria mais fácil reconhecer o perigo a que estamos sujeitos e nos afastarmos deles? Prestar atenção nas armadilhas que dificultam e que atrapalham a nossa vida? Que a paz de Jesus permaneça com todos.